E nós vamos conversar com o professor do Instituto de Economia da Unicamp, pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho também da Unicamp, Márcio Postman. Bom dia, Márcio. Muito bom dia. Satisfação estar com você novamente. Satisfação é nossa. Márcio, e o prêmio Nobel, ou Nobel, né, conforme a pronúncia do freguês, de economia deste ano foi dividido entre o canadense David Carr, o americano Joshua Engrist e o holandês Guido Embens. Os três economistas que compartilharam o prêmio pelo uso de experimentos naturais para entender como a política econômica e outros eventos estão conectados. O David Carr foi condecorado por sua análise no mercado de trabalho e da economia, e suas pesquisas mostram que o salário mínimo não aumentava o desemprego. Esse prêmio, Márcio, ele acaba reconhecendo pesquisas que contrariavam boa parte da dogmática neoliberal vigente à época do início desses trabalhos ali na década de 1990? De fato, a concessão desse título a três professores, pesquisadores de universidades estadunidenses, revela, de certa forma, uma forma de olhar a realidade que destoa das teorias, das ideias que vêm sendo protagonizadas no chamado receituário neoliberal, perseguidos por muitos governos e até mesmo a própria Academia Real de Ciências. A Suécia tem, na verdade, valorizado ao longo do tempo economistas, estudiosos que, de certa maneira, defendiam o receituário neoliberal. Me parece uma inflexão. Nós já tivemos, inclusive, há alguns anos, a premiação na forma de prêmio Nobel para economistas que estudaram a problemática da pobreza. Então, parece-me que esse reconhecimento revela uma mudança de posição da Academia de Ciências, olhando justamente mais a realidade do que as abstrações teóricas e modelos econométricos que apontavam resultados pelos quais a realidade não confirmou. Mas também eu gostaria até de destacar o fato que a própria Academia de Ciências Sociais, não é, ela tem concedido a premiação de prêmios Nobel geralmente para homens brancos, velhos, e que estão vinculados às universidades europeias, estadunidenses, não é? Enquanto a gente sabe que no âmbito sul-americano, não é? Na África, na Ásia, há uma série de estudiosos e economistas também reconhecidos que já têm produzido estudos nessa mesma dimensão e com muito maior anterioridade, porém não são reconhecidos. É só apenas para destacar esse aspecto que os prêmios Nobel ficam basicamente na linha do norte e não do sul. E essa é uma observação importante, Márcio, porque muitos estudos, inclusive, apontando, né, para o mesmo sentido do David Card e dos outros dois economistas que foram laureados com o prêmio Nobel, têm sido desenvolvidos, inclusive até aqui na América do Sul, no Brasil também. Sim, exatamente isso. Quer dizer, há toda uma produção crítica produzida na América Latina, para apenas situar um espaço, mas poderíamos falar também da África, poderíamos falar da Ásia, não é? Universidades, pesquisadores, estudiosos que se insurgiram ao pensamento neoliberal, não é? E de forma muito corajosa, até mesmo perseguidos, mantiveram sua posição, olhando justamente a realidade, para demonstrar, não é, que as políticas neoliberais, políticas que buscam reduzir o salário mínimo, por exemplo, não elevariam o nível de emprego, né? E tampouco o aumento do salário mínimo comprometeria o nível de emprego, como revelaram vários estudos dos professores dos Estados Unidos, né? Mas nós temos uma bagagem na América Latina, no Brasil, no âmbito da teoria crítica, que tem demonstrado isso e que justificaram, inclusive no caso brasileiro, né, as opções que foram feitas durante os governos do PT, né, que durante o período que governou o Brasil, o PT elevou o salário mínimo em mais de 70% em termos reais, e ao contrário do que diziam aqueles que defendiam o receituário neoliberal no Brasil e mesmo fora, nós não tivemos queda no nível de emprego. Pelo contrário, foram mais de 20 milhões de empregos abertos no Brasil com a elevação do salário mínimo. Nós estamos agora num período em que o salário mínimo não tem mais reajuste acima da inflação. Inclusive, ele tem acusado perdas em termos de poder aquisitivo, não é?
embora o salário mínimo tenha perdido poder aquisitivo, nós, infelizmente, não observamos que o emprego reage. Pelo contrário, o nível de emprego não está aumentando e, por isso, convivemos com queda no salário mínimo em termos reais e uma amplitude do desemprego inegável, né? Então, apenas para chamar atenção nesse sentido, não é que os estudos já existem há mais tempo, feito por outros, mas, de toda maneira, o importante nesse momento é que a premiação do Nobel está sendo concedida a pelo menos economistas de uma linha mais heterodoxa, né, que procuram sair do espaço da sua universidade e fazer pesquisas na realidade para comprovar o quanto as opções políticas, né, estão sendo desfavorecidas aos pobres, à população em geral. Agora, Márcio, você cita essa questão do salário mínimo, né? Muita gente, quando analisa a redução da desigualdade social-econômica que pôde ser constatada ali durante boa parte dos governos Lula e Dilma também, fala do Bolsa Família, da importância. Ele, de fato, é importante do ponto de vista social e também do ponto de vista econômico, no sentido de fomentar a economia. Mas o salário mínimo, também a política de valorização que esteve em vigor aqui no Brasil informalmente desde 2005, mas já sob forma de lei desde 2007, ela também foi muito importante, não só para a redução da desigualdade, mas também foi um dos motores do crescimento da economia, inclusive servindo ali como uma forma de proteger a população na crise de 2008 e 2009, Márcio? Sim, eu concordo plenamente com essa afirmativa, e não apenas nos governos do PT, também se a gente olhasse um pouco mais para trás, na época em que o salário mínimo foi criado, nos anos 50, em que ele teve uma elevação também significativa, o comportamento do mercado de trabalho foi muito positivo, né? Então, nesse sentido, é importante ressaltar a coerência que há em se incluir os pobres no orçamento através, por exemplo, da elevação do salário mínimo, que traz consigo a própria majoração de valores que estão vinculados à política social, à previdência, assistência social, por exemplo, porque é uma vinculação do salário mínimo com essas outras formas de pagamento, não é? Eu diria o seguinte também, aproveitando, se nós tivéssemos no parlamento, não é, atento a essas questões, né, seria muito interessante que o parlamento, pelo menos os deputados e senadores que votaram, não é, em favor da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, que tem inclusive votado favoravelmente à não elevação do salário mínimo, revisasse suas posições, né, fizesse uma análise do que foi, na verdade, prometido, né, quando se disse que o salário mínimo não podia ter aumentos reais no Brasil, no período recente, quando precisou retirar direitos sociais e trabalhistas pela reforma trabalhista do governo Temer, ou mesmo quando foi inviabilizado praticamente a previdência para os mais jovens, desde a reforma feita no governo Bolsonaro, esses parlamentares precisam reavaliar, né, porque eles tomaram decisões em cima de teorias que não têm aplicação prática, que não permitem realizar aquilo que prometeram, né? Foi prometido que o corte de direitos sociais viria acompanhado de mais empregos no Brasil. E isso não é verdade. Seria bom momento que os nossos parlamentares tivessem oportunidade de se reposicionar, possivelmente de refazer, não é, um mal feito em função das reformas que foram aprovadas contra os trabalhadores e as trabalhadoras no Brasil. E nesse aspecto, Márcio, nós temos aí, tivemos a aprovação da reforma trabalhista e sempre que se considera, se debate isso, por exemplo, em meios, né, em veículos da mídia tradicional, vem um analista dizer que na verdade reformou pouco, precisa reformar mais ainda. Então o neoliberalismo tem sempre essa desculpa já no coldre ali, né? Você pega e saca na hora, se alguém disser que deu errado, fala não, é porque precisava ter liberalizado mais. Mas a promessa não era essa, né? O projeto acabado da reforma trabalhista, aquele que foi aprovado, se dizia que iam gerar tantos milhões de empregos, né? A cifra variava conforme o profeta da ocasião, mas isso não aconteceu. É necessário rever pontos da reforma trabalhista, até porque o mercado brasileiro hoje está muito precarizado e, no fim das contas, também isso afeta na questão do mercado interno, do próprio consumo, para melhorar a economia, Márcio? Certamente, eu diria que a revisão, né, do que foi feito dos governos Temer para cá é absolutamente necessária, até para que o país possa virar a chave do modelo econômico atualmente em curso, né?
Nós estamos, na verdade, assentados numa proposta de economia que se orienta basicamente para o exterior, né? O Brasil precisa exportar e, portanto, o mercado interno tornou-se cada vez mais secundarizado. E, nesse sentido, políticas que visam melhorar, distribuir a renda, melhorar o poder aquisitivo, estimulariam o consumo interno, e, ao estimular o consumo interno, passa a ser desinteressante para este modelo econômico voltado para o exterior. Então, logo, todas as medidas que podem reduzir custos para que o Brasil possa exportar mais para atender o mercado externo têm sido adotadas no período recente. Ocorre que essa opção, né, tem feito ricos ficarem mais ricos e pobres ficarem mais pobres, né, a tal ponto dos ricos terem transferido cada vez mais somas de riqueza, né, para depositar em outros países, paraísos fiscais, para não pagar impostos, né, como tem sido revelado recentemente. A mudança da chave do modelo econômico, que permitiria o Brasil voltar, na verdade, crescer de forma sustentada a partir da expansão do mercado interno, porque ao expandir o mercado interno, ele passa a pressionar a produção nacional para atender justamente o mercado interno. Se nós não temos demanda, porque os salários não crescem, porque os direitos não são generalizados, né, o que acontece é que a produção, ao invés de ir para o mercado interno, vai para o mercado externo. E isso não faz o Brasil grande, isso não faz o Brasil justo, isso não faz um Brasil que pode solucionar a fome, lamentavelmente hoje, invadindo diversos lares dos brasileiros. E, Márcio, dois deputados do PT, Bongás e Gleisi Hoffmann, que é presidenta nacional do partido, tem um projeto tramitando desde 2019 na Câmara que recria o cálculo do salário mínimo com reajuste anual baseado no índice da inflação mais a variação do PIB do ano anterior. Você acha que seria fundamental nesse cenário que a gente tem hoje, né, decorrente de uma crise sanitária, também de uma crise econômica, que se tornou, né, os dois combinados, uma crise social, a aprovação de um projeto desse ou similar? Eu entendo que projetos desse sentido são muito importantes de serem considerados nesse ambiente de que o Brasil possa voltar a recuperar a atividade econômica, né? É importante lembrar que nós estamos em 2021 e possivelmente o resultado econômico deste ano não permitirá que o Brasil volte a ter o nível de riqueza consagrado em 2014, ou seja, já são vários anos em que o Brasil vive uma situação de decrescimento econômico. A gente não conhecia essa palavra, e muito menos a realidade, que a cada ano a economia fica menor do que era em relação ao ano anterior. Então, este quadro está inserido num ciclo vicioso, né, que o governo corta direitos, evita que o salário mínimo cresça e, portanto, reduz o consumo. Reduzindo o consumo da população tem menos produção tem menos arrecadação, ou seja, é um circuito que precisa ser rompido. E esse rompimento me parece necessário a partir de uma decisão política. E, portanto, projetos como esses apresentados, que fazem com que o salário mínimo possa novamente a ter incorporação real, voltar a crescer, para permitir que a população possa se alimentar melhor, consumir melhor, é, de certa maneira, parte necessária de um projeto que altere os rumos do Brasil, né? Infelizmente, o nosso quadro aponta, na verdade, uma espécie de cancelamento de futuro, porque não há futuro num país que não cresce, que não gera emprego e convive com deslocamento da riqueza para outros países e, ao mesmo tempo, uma inflação que está correndo ainda mais o poder aquisitivo da população, que não tem para onde recorrer. Márcio, a gente já está chegando ao final da entrevista, mas antes queria que você fizesse uma análise de novo em relação ao Prêmio Nobel da Economia, o David Carr, que ele fez ali, o primeiro emprego dele foi na Universidade de Chicago, né, que representou durante muito tempo as ideias mais dogmáticas do chamado livre mercado, principalmente ali nos anos 70, que quando se formou a geração chamada de Chicago Boys. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, também fez doutorado ali na Universidade de Chicago e propaga essas ideias até hoje, mas muitos avaliam que mesmo essa universidade, que foi ali um centro importante
né, junto com Milton Friedman ali à época, para propagar essas ideias dogmáticas do neoliberalismo, já não é mais a mesma, já não pensa mais aquilo. Mas ao que parece, Paulo Guedes continua parado ali nos anos 70. A gente dá para qualificar o trabalho do Ministério da Economia até agora por aquilo que acredita e por aquilo que implementa no Brasil como também anticientífico, Márcio, já que ignora diversas contribuições no campo da economia em universidades de todo o mundo? Veja, o nosso ministro da Economia, ele é um ideólogo, antes de qualquer coisa, né? E tem por trajetória um operador do mercado financeiro, né? Portanto, ele é um especialista no mercado financeiro, mas infelizmente pela sua atuação, pelas falas, não é? Nos parece mais um ignorante a respeito do que é o Brasil nos dias de hoje, parece desconhecer o passado brasileiro e continua a fazer, não é, da sua atuação uma defesa inconsequente, eu diria assim, da ideologia que tem. E uma ideologia que foi forjada quando estudou, não é, como bolsista brasileiro. É importante que se diga que ele teve o privilégio de estudar fora do Brasil, não é, financiado por bolsa dos contribuintes brasileiros, e lamentavelmente ele não retorna ao povo brasileiro aquilo que se esperaria de quem viveu uma parte da sua vida sobre a qual talvez não seria suficiente ou necessário que ele pudesse estudar fora e aprender. Lamentavelmente, o que nós temos hoje é, a meu modo de ver, alguém que vive como se fosse um astronauta orbitando fora do Brasil e defendendo teses que não têm, infelizmente, alguma aplicação na realidade brasileira. Márcio, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, em pleno feriado. A gente agradece demais e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Um abraço. Prazer estar contigo, com todos que nos acompanham. Abraço, o prazer é nosso. Conversamos aqui com o professor do Instituto de Economia da Unicamp, pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho também da Unicamp, Márcio Postman. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.